desse dia, quero aqui deixar uma palavra bíblica, um texto, ou no episódio, uma vez que os evangelistas dos 4 que nós temos, 3 registraram esse episódio, um episódio conhecido, eu diria para o crente já de caminhada aí de um bom tempo, muito conhecido. E os irmãos já ouviram, os irmãos que estão aqui há mais tempo, a minha palavra em relação a esses textos, esses episódios muito conhecidos. A gente pensa que já ouviu todas as mensagens em relação a esse texto. E eu quero dizer a você que não pregarei nada novo mesmo, porque a palavra, ela se renova, mas ela não necessita de novidade. Ela se renova em nossas vidas. Cada vez que a gente ouve, cada vez que a gente prega, é como se fosse a primeira vez. Para mim é a primeira vez que eu estou pregando esse texto. Quantas vezes eu não sei, dezenas talvez de vezes que já preguei. Mas para mim é como se fosse a primeira vez, porque a gente se debruça no texto, a gente ouve a palavra e a gente vai percebendo que de fato a palavra é renovadora, é restauradora, ela traz vida para nós, não é? Então eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 28. Mateus 8, 23 a 28. Mateus 8, 23 a 28. Me acompanhe a leitura na sua Bíblia. O texto diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que se levantou no mar tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo ele chegado ao outro lado, à terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes que eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. Amém, irmãos? Graças a Deus por esse texto lido. Nós vamos abordar sobre o texto de Mateus, a narrativa de Mateus, embora vamos também aproveitar um ou outro evangelista, mais precisamente Marcos, que também narra esse episódio. Essa grande tempestade, irmãos, ocorreu no mar da Galileia, no mar da Galileia. Hoje, através da internet, é possível, eu sei que o desejo, a vontade está lá presencialmente, não é? Mas hoje pela internet, eu vi durante o dia de ontem alguns vídeos, e nós passeamos, de certa forma, pelo mar da Galileia. É muito bom a gente poder perceber que aquele mar, também chamado de mar de Tiberíades, porque tem uma cidade muito próxima, cidade de Tiberíades, construída no Império Romano, em homenagem a Tibério César, que era imperador de Roma, ou o lago também de Genezaré, quase não sai o nome, Genezaré, é um lago. Na realidade é um lago, não é um mar. Não é o mar da Galileia e nem o mar de Tiberíades, é o lago de Genezaré. Um lago, mas naquela época, os estudiosos hoje comentam, antropólogos, não é? De que a ideia da imensidão de um lago com 166 quilômetros de comprimento e com quase 20 de largura, aquilo ali é a ideia de um mar e não de um lago. O lago é menor, não é? Mesmo que nós não sejamos expertos em geografia, e aqui tem professores de geografia, nós sabemos que o lago é muito menor na sua quantidade de porção de água,
Então eles chamavam de mar, porque não se tinha dimensão. Era uma viagem longa para poder atravessar um lago, né, daquela extensão. Então por isso esses nomes nós temos na Bíblia, tá certo? Quando você ouvir Mar da Galileia, significa que é Mar de Tiberíades também, ou o Lago de Genezaré. Pontuar, irmãos, alguns aspectos do texto, trazendo lições para nós que também nós enfrentamos não apenas as tempestades físicas, não é? Climáticas, meteorológicas, mas nós enfrentamos as tempestades emocionais e espirituais. Nós, no mar dessa vida, podemos dizer, nós estamos sujeitos e enfrentamos e lidamos com todos os tipos de tempestades. E o primeiro aspecto que eu quero colocar aqui, o primeiro ponto a destacar em relação a uma grande tempestade que pode vir até nós, as nossas vidas, as famílias, a igreja, a nação, precisamos saber que seguir a Jesus não nos isenta de enfrentar as tempestades. E eu gostaria de trazer para você individualmente. Saiba que seguir a Jesus não lhe isenta de enfrentar as tempestades. Por quê, irmãos? Porque nós muitas vezes entendemos que o fato de estarmos seguindo a Cristo, e os discípulos seguiam o seu mestre, aqui os discípulos estavam iniciando a caminhada de 3 anos, de uma escola bíblica, aliás, de uma escola teológica, cristológica, melhor dizendo, não é? Vivendo manhã, tarde e noite com Cristo, praticamente, aqueles homens. Eles não eram desocupados, mas foram comissionados para seguir a Jesus. Deixam, muitas vezes, as profissões que eles tinham, abandonam as redes, como alguns fizeram, porque eram pescadores, para seguir a Cristo. Agora, o fato de seguir a Cristo não nos isenta de enfrentarmos tempestades. Que ninguém nessa manhã, e ninguém que nos acompanha agora, possa ter essa ideia tão ingênua, de que o fato de eu estar seguindo a Cristo, de eu ser crente, de eu ser um cristão, vai me isentar disso. Versículos 23 e 24, diz que entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram, porque é próprio dos discípulos seguir ao mestre mesmo que seja para enfrentar uma grande tempestade. Você vai seguindo, mesmo que você não saiba o que lhe espera, porque aqueles discípulos não sabiam. Se você me pergunta, e Jesus sabia, pastor? Aí vamos deixar para terça-feira, né? Nos textos de difícil interpretação, porque as pessoas perguntam, mas por que Jesus, sabendo, se ele ousou dar a sua onisciência, enquanto Deus, que era plenamente Deus e plenamente homem, Jesus, por que é que ele entrou no barco com os discípulos ali? Aí a gente pode ver numa terça-feira dessa ou nessa próxima, ou na seguinte, na terceiro estudo. Mas os discípulos, em hipótese alguma, sabiam. Mas eles estavam seguindo o mestre, estavam seguindo a Cristo. E o versículo 24 diz que, e eis que se levantou do mar tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas, e Jesus, porém, estava dormindo. Uma tempestade inesperada. Uma tempestade sem mandar aviso. E, irmãos, é interessante notar que Jesus entra no barco, os discípulos o seguem, e essa tempestade de uma hora para outra surge. Porque as tempestades são assim. Às vezes elas nem duram tanto. Porque lendo sobre tempestades, que é muito característico de trovões, de relâmpagos, mas entendemos que elas duram entre 30, olha o que os estudiosos dizem, a maioria, entre 30 e 90 minutos. É claro que há tempestades, e há estudos que, inclusive em Saturno, não me perguntem muito, mas isso está lá, dentro dos estudos da ciência que trata essas questões, em Saturno, são tempestades quase que constantes que acontecem no planeta. Temos hoje, no mundo, cerca de 16 milhões, olha que coisa, de tempestades, porque durante
algum tempo do transcorrer do ano, em determinados locais do mundo, isso acontece de forma avassaladora. Então, ela vem de forma inesperada, ela vem sem mandar avisos, e assim aconteceu com os discípulos e com Jesus. Inclusive, os estudiosos dizem que o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, vou me prender a essa expressão, o mar da Galileia, é propício a esse tipo de tempestade. As colinas de Golã, que são próximas ali, não é? Junto com o vento frio que é trazido daquelas colinas, e se choca com a água quente do lago, propicia essas tempestades. Inclusive ontem, ainda vendo alguém narrando, que navega hoje, nos dias de hoje, no Mar da Galileia, enfrentou 3,5 metros de altura. É uma onda considerável. E é o que nós podemos levar também, imaginar que aqueles discípulos estavam lidando naquele momento, nesse episódio. E, irmãos, no versículo 24, diz que o barco era coberto pelas ondas. O barco era coberto pelas ondas. Se enfrentar, irmãos, tempestade em terra seca, já é desafiador. A gente fica morrendo de medo, é verdade ou não? Porque nós não sabemos a catástrofe que ela pode, aliás, não sabemos a dimensão que ela vai trazer. As inundações, geralmente, quando vêm, em grande proporção, algumas próprias da natureza e outras o reflexo da má administração do homem no mundo, o assoreamento de rios e tantas outras ações que o homem tem feito, que tem trazido malefício ao mundo em termos ecológicos. E nós percebemos, irmãos, que se é difícil enfrentar uma tempestade em terra seca, você imagine enfrentar uma tempestade em alto mar. Uma tempestade em alto mar. Se você estivesse naquele barco, eu pergunto a você, e pergunto para mim, como é que você estaria? Imagine-se naquele barco. Não pense que era dia não, porque dia, não sei se o medo seria maior ou menor, mas era plenamente noite, você não vendo nada, mas sabendo que nos seus pés, dentro daquele barco, e ninguém pense numa embarcação luxuosa, num iate, num transatlântico, nada disso. Era um barco rudimentar. As águas entrando no barco, as ondas solapando o seu rosto. O que é que você faria? O que é que você faria? Quanto desespero, quanto medo, quantos gritos. E os homens, nem fique aí pensando que você gritaria menos. Por mais que grito seja mais talvez do elemento feminino. Mas tenho certeza, irmãos, que pelo menos eu não ficaria, irmãos, calado. Eu não estaria isento de medo, um medo humano, plenamente compreensível naquela situação, e começaria a clamar a Deus: Senhor, misericórdia. O que é que você faria? Então, não pense que o fato de você seguir a Jesus lhe isenta de tempestades. Não se escandalize com o que eu vou dizer, mas às vezes até elas aumentam quando a gente começa a seguir a Cristo. Elas existem para todo mundo, mas quando seguimos a Cristo, elas são maiores. E nós entendemos plenamente isso, porque nós estamos nadando contra a maré. O nosso discurso, enquanto crente hoje, enquanto igreja, é um discurso considerado retrógrado, às vezes até preconceituoso para a sociedade. Segundo ponto, irmãos, segundo aspecto, segunda lição: na tempestade clame por Jesus. Na tempestade clame por Jesus. Versículo 24 diz que Jesus, porém, estava dormindo. Jesus, porém, estava dormindo. É bom saber que Jesus,
humanamente falando, ele tinha sono. Ele ficava cansado. É bom saber disso, porque talvez para alguns, o sono é perda de tempo. É perda de tempo. Talvez para alguns aqui, conciliar o sono é um desafio. Você vê, olha irmãos, você talvez não saiba o que é varar a noite, você querendo dormir e sem poder dormir. Porque você está com insônia e quem sabe você está doente emocionalmente. E a mente não para, não desliga. Não desliga. Uns anos atrás eu tive isso. A mente não parava. Eu digo, meu pai, o que é que eu vou fazer? Fui para um psiquiatra. O psiquiatra administrou uma medicação, disse, olha, tome só a metade. Só a metade. Não tome todo não, senão você vai dormir muito. Ainda tomei a metade de um dia, já me senti melhor, no segundo, no terceiro, disse, assim que começar a dormir, pare. Aquele que tem a taginha preta, não é? E comecei, irmãos, a dormir como um bebê. E voltei a dormir. Mas ele disse, olha, a medicação é só um aspecto. Procure trabalhar aqui. Por que é que está tão ansioso? Tal? E aí foi o psiquiatra trabalhando. As coisas não paravam. Vinha em minha mente. E às vezes até hoje acontece comigo e acontece com gente aqui. Acontece com você. Mas é bom saber que Jesus dormia. É bom saber que Jesus ficava cansado. É bom saber disso. O dia, irmãos, aquele dia ali, você vai ter a noção no capítulo 8, de que aquele dia foi cheio. Jesus estava cansado de um dia cheio de atividades. Eu vou pontuar rapidamente aqui, mas quero incentivá-lo a que você leia depois em casa. O início do capítulo 8, Jesus, ele começa o dia fazendo o sermão da montanha, o sermão do monte, que você vai ver nos capítulos 6, ali 7, de Mateus. Ele vai ali proclamar aquele sermão do monte. Depois, quando ele desce do monte, tem um leproso esperando ele, dizendo, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Ele diz, eu quero, seja limpo. Então ele cura um leproso, quando desceu do monte. Em Cafarnaum, ele vai para Cafarnaum, porque ele estava ali no monte, em frente ao mar da Galileia, e Cafarnaum era próximo, ele então se dirige com seus discípulos a Cafarnaum, ele lá cura o servo de um centurião à distância. Porque o centurião, que era um oficial romano, responsável, inclusive pelo nome já de centurião, ou seja, pelo menos por 100 homens, esse homem tinha o comando, a voz de comando, na situação militar que ele atuava. E ele chega diante de Jesus, se prostra e diz, Senhor, meu servo está doente, que coisa admirável. Um centurião pedindo pelo servo. Meu servo está doente. E aí Jesus disse, eu vou curá-lo. Ele disse, não, Senhor, eu sei que se o Senhor disser uma palavra aqui, uma ordem tua, o meu servo ficará bom. E Jesus elogia a fé daquele homem romano e disse, então seja que ele seja curado, vai lá. E diz o texto que na mesma hora em que Jesus disse que seja curado, o servo daquele centurião ficou curado. Esse homem sabia o que era autoridade, voz de comando. Não era preciso Jesus ir até a sua casa. Não, Senhor, não entra no meu teto. Manda apenas. Eu sei o que é comando. Manda apenas uma ordem tua, e meu servo ficará bom, e de fato ficou. Depois na casa de Pedro, Jesus entra na casa de Pedro, sempre tinha casa, viu? E alguns eram casados, eu não posso dizer que todos eram, porque na Bíblia não tem, mas pelo menos Pedro era casado. E a sogra de Pedro, imagina, a sogra de Pedro estava doente, acamada, com febre. Talvez até foi Pedro que chegou e falou para Jesus, disse, a sogra está aí, Jesus. A sogra está doente. Os genros devem interceder pelas sogras, viu?
Intercedam, são bênçãos na nossa vida. São sim. Às vezes, quem sabe, nós não entendemos elas. Mas Jesus cura a sogra de Pedro naquele dia. Aquela mulher estava acamada e ela se levanta. Quando Jesus cura, ela se levanta e começa a servir. Diz o versículo do capítulo 8, iniciais. E ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos demoniados. E apenas com a palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Então foi um dia cheio, irmãos. Um dia repleto de atividades ministeriais de Jesus. Então ele estava cansado. Ele precisava dormir. Mas, irmãos, vamos notar que no versículo 25, olha aí na sua Bíblia. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, estamos perecendo. Salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Os discípulos foram acordar Jesus. A narrativa de Marcos, no capítulo 4, 38, diz que os discípulos o acordaram e clamaram. Por isso que na tempestade você deve clamar a Deus. Clame a Jesus. Mestre, não te importas que morramos? Mestre, não te importas que morramos? Boa parte, irmãos, dos discípulos aqui de Jesus era composta de homens afeitos ao mar. 1/3 do grupo apostólico era de homens do mar. Pedro, Tiago, André e João. 1/3, 4 discípulos, pelo menos, conheciam o mar. 4 eram pescadores profissionais. Portanto, irmãos, talvez a maior aflição daqueles discípulos não era a tempestade em si. Porque pense comigo, será que foi a primeira tempestade que aqueles homens, perto de uma cidade onde tinha um mar, eles estavam enfrentando? Não. Será que foi a primeira tempestade que Pedro, André, Tiago e João estavam enfrentando? Não. Como pescadores, certamente, eles já tinham enfrentado outras tempestades. Então, os estudiosos desse texto, irmãos, os bons comentaristas, chegam a dizer que a aflição dos discípulos é pelo mar revolto, é claro. Quem não ficaria com medo? Mas ficaram incomodados porque Jesus estava dormindo. E a expressão de Marcos declara muito bem isso. Mestre, não te importas que morramos? O Senhor não está se incomodando com isso? Não te incomodas que nós morramos aqui? Irmãos, às vezes não é assim que nós perguntamos? Principalmente no momento de perdas e dores na nossa vida, de lutas. Vê se você não já disse assim, ou só eu apenas disse. Senhor, o Senhor não está vendo, não? O Senhor não está se importando, não, Senhor? O Senhor não vai me ajudar, não, Senhor? Será que o Senhor não vai promover socorro e livramento, meu Pai? Na tempestade, clame por Jesus. Foi o que os discípulos fizeram. Clamaram por Jesus, desesperados, certamente. Mas, irmãos, há um terceiro aspecto, é que a tempestade denuncia o tipo de nossa fé. A tempestade denuncia o tipo de nossa fé. Versículo 26, leia na Bíblia comigo. Diz que ele lhes respondeu, que foi uma pergunta, não é? Por que temeis, homens de pouca fé? Por que temeis, homens de pouca fé? Jesus responde com uma pergunta, era próprio do mestre. Uma pergunta feita, uma pergunta de volta. Inclusive, alguns professores de filosofia usavam muito isso. Quando o aluno fazia uma pergunta, ele retruncava com outra, fazendo uma reflexão surgir
naquela pergunta. Jesus, irmãos, fez um sermão do monte no início daquele dia. Em alto e bom som, para uma multidão Jesus fez, sem microfone. É claro que não tinha o ruído de um ar-condicionado ou algo parecido. Todos escutavam, porque, como já dissemos aqui, ele usava o recurso da época do vento. Falava a favor do vento e todos ouviam. Um pássaro ou outro cantando ali, quem sabe, perto. Mas aqui também faz um pequeno sermão para aqueles discípulos desesperados. Houve um grande sermão lá no Sermão do Monte, né? Na montanha, e agora ele faz um pequeno sermão aqui, que é grande na qualidade para os discípulos. A resposta de Jesus é em tom de pergunta. Agora, irmãos, eu pergunto a você, responda aí para você agora, seja sincero consigo mesmo, você não estaria com medo também, não? Você não estaria com medo na situação dos discípulos? Um breu terrível, uma noite. Talvez, não sei nem se dia de lua era, como nós chamamos, né? Só as estrelas em cima, e ainda mais com tempestade, quem disse que ia ter estrela? Não é? Hipótese alguma. As ondas batendo contra o barco. Você não estaria com medo, não? Então, o que Jesus quis dizer, irmãos, com aquela pergunta? Que temeis, homens de pequena fé? O mestre, irmãos, traz uma lição de fé e de confiança em meio a uma grande tempestade. Uma lição de fé e de confiança em meio a uma grande tempestade. Note que Jesus não chama a atenção dos discípulos porque eles estavam aflitos. Não. Ele, embora cite o temor, porque temeis, mas ele não chama a atenção dos discípulos porque eles estavam aflitos. Note que Jesus não chama a atenção dos discípulos porque eles o tinham acordado. Por que é que vocês me acordaram agora? Estava numa soneca tão boa aqui, cansado como estava. Note que não foram por esses motivos, mas Jesus os exorta quanto à questão do medo e da fé. Aí sim. Ele exorta quanto ao medo, e eu digo para você que existe um medo que é natural, que os estudiosos dizem, dessa área, principalmente de psicologia, medo natural, mas existe um medo excessivo, vai além da conta, como existem hoje, não tenha dúvida, algumas pessoas enfrentando uma verdadeira síndrome de pânico, e que adquiriram durante essa pandemia, porque aí alguém pode dizer, já tinha propensão, pastor, para isso. Sim, mas estão com problema. Estão com problema. Medo e fé. Jesus os exorta em relação ao medo excessivo e à fé. A pouca fé aqui que Jesus... Por que temeis, homens de pouca fé? A pouca fé aqui é a fé imatura. É uma fé sem solidez. É uma fé eufórica que eu preguei um tempo desse aí. A fé eufórica, como aquela semente, da parábola da semente, que se alegra quando vê, mas que coisa maravilhosa, oh, que bênção, maravilha, e pensa que a vida cristã é só de euforia, de oba-oba, de triunfo, e parece que não tem tempestade, e tem. Tem vitória? Tem, irmãos. Tem bênção? Tem, glória a Deus. Mas também tem grandes tempestades que enfrentamos. Como é que, irmãos, que eu sou testemunha do que Jesus fez em terra e não posso crer o que Ele pode fazer na grande tempestade? Como é que eu sou testemunha do que Ele fez em terra? Aqueles discípulos viram, os irmãos viram aqui a lista do dia. Cura de leproso, restaurando sogra de Pedro, pregando ali para uma multidão, o povo dizendo, mas que homem é esse que tem essa doutrina? E fala com autoridade. Expulsando demônios,
curando doentes, isso em terra. Agora, quando vai para o alto mar, como é que eu não posso crer que esse homem que fez o que fez na terra, não pode fazer em alto mar, numa grande tempestade? Os irmãos estão notando isso? O que é que Jesus estava colocando para eles? Como é que Jesus me chamou para ser pescador de homens, como ele fez com Pedro, Tiago e João, e eu vou morrer agora em alto mar, sem cumprir a missão? Jesus estava brincando comigo? Aliás, não disse para deixar tudo não. Venham após mim, eu farei vocês pescadores de homens. Eles que foi te deixando, porque tem coisa que a gente tem que deixar mesmo para seguir a Cristo. Deixe sem hesitar. Como é que eu posso crer que Jesus está me chamando e me chamou para servi-lo, segui-lo, no início do ministério dele? Porque depois eles vão morrer mesmo. O primeiro deles será Tiago, sendo decapitado, a mão de Herodes. E a maioria vai ter a morte por amor a Cristo mesmo e ao Evangelho. Mas agora não, irmãos. Aqui estava no primeiro ano. Jesus estava fresquinho, Jesus tinha chamado eles. Como é que esses homens iam morrer em alto mar? Jesus não brinca com aquilo que ele promete. Não brinca. Ele não faz jogo de promessa. Isso aí é coisa de político. Que não tem, porque existem os bons políticos. Que não tem... Eu ia usar uma expressão aqui, mas vou respeitar o púlpito. Que não tem a desenvoltura de caráter. Que faz promessa e não cumpre. Mas Jesus não. Venham que eu farei de vocês pescadores de homens. E está no início ainda, como é que eu vou morrer em alto mar, irmãos? E ainda pior, com Jesus dentro do barco. Como é que eu vou morrer em alto mar com Jesus dentro do barco? A tempestade denuncia o tipo de nossa fé. A tempestade denuncia que fé nós temos. Se a sua fé é imatura, é fé só apenas quando tudo vai bem, quando há bonança, ou se sua fé se fortalece no meio da tempestade. E no meio dela ainda canta, louva, exalta a Deus, e no final ainda canta mais. Mas nós vamos adiante, irmãos, e vamos notar que a tempestade revela quem é Jesus. Está claro no texto. A tempestade revela quem é Jesus. Versículos 26 e 27. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, pelo texto nós percebemos que Jesus não estava nem um pouco aflito com aquela tempestade. Nem um pouco. Ele questiona a fé imatura dos discípulos ainda deitado, segundo Mateus. Os discípulos o acordaram desesperados: mestre, nós estamos morrendo aqui, perecendo, o senhor não está se importando? Ele deitado estava, deitado ainda ficou, porque só agora, para repreender os ventos e dizer ao mar para se calar, ele se levanta. Então o sermãozinho, que foi grande na qualidade, foi feito ainda deitado, porque Jesus não estava nem um pouco aflito com aquela tempestade. Ele poderia repreender os ventos e o mar deitado, irmãos. Deitado. Apenas com levantar de dedo ou uma palavra, como ele fez. Deitado, não tinha necessidade de levantar. Levanta-se, segundo os estudiosos, uma posição de autoridade. Ele levanta
levanta-se para repreender aquilo que ele criou. Em Marcos 4,39 diz que ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. A natureza, irmãos, foi criada por Jesus. No Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 3, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo que foi feito mediante a presença dele, por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele estava lá no Gênesis, Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo: haja luz. E houve luz. Haja luminares. A porção seca da terra, os mares. Ele estava lá criando com o seu mandar. E agora, de Gênesis para o Evangelho de Mateus e os evangelhos que narram esse episódio, ele está dizendo à sua criação: espera aí, ô vento, está repreendido. Que negócio é esse? Os discípulos estão aqui com medo, era uma lição de fé, e eu sabia que isso ia acontecer, eu já sabia disso, mas espera aí, estou repreendendo você agora, porque você foi criado por mim, é o meu servo. Ele diz ao mar: caladinho, a lição já foi dada, agora fique calado, mar, quiete-se, silencie agora, abaixa as ondas, ordenando, irmãos. Não é assim que às vezes ocorre em nossa vida? Está um mar revolto, uma tempestade, a gente fica: meu Pai, onde vai parar isso? Meu Deus, misericórdia. Pode até acontecer com um processo, irmão, mas às vezes de uma hora para outra, Deus manda: espera aí, fica quieto, vai ter grande bonança a partir de agora, com o mandar do Senhor. Versículo 27 diz que aqueles homens se maravilharam, dizendo: irmãos, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? É claro que os discípulos não sabiam tudo de Jesus, era o primeiro ano, e até no terceiro ano, e só depois da ressurreição de Jesus, embora nós temos expressões maravilhosas, como aquela expressão de Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Note que já foi lá na frente, e só depois da ressurreição, só em Pentecoste, nós vamos ver esses homens ousados, cheios do poder do Espírito Santo. E esses homens que estavam temerosos aqui, exceção de Judas, que lamentavelmente não teve como se arrepender, ficou apenas no remorso de sua ação. Esses homens agora estavam cheios de poder, não eram mais os desesperados do mar da Galileia, mas eram homens que abriram a boca, e como Pedro, naquele discurso maravilhoso, onde cerca de 3.000 pessoas receberam Cristo. A tempestade revela quem é Jesus. A tempestade revela que tipo de fé você tem, e a tempestade revela quem é Jesus, para quem não sabe ainda. Para quem ainda está começando a dar os primeiros passos na vida com Cristo. Mas por último, irmãos, quando Jesus está no barco, você chega do outro lado. Quando Jesus está no barco, você chega ao porto desejado. O texto bíblico que eu mandei para vocês hoje de manhã, não sei quem viu. Salmo 107 ilustra muito bem esse período, esse momento aqui. E eles clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os conduziu ao porto desejado. Então clamaram, e Ele os conduziu ao porto desejado. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 28. Leia na sua Bíblia aí o último versículo.
que nós lemos, quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Marcos e Lucas dizem que era apenas um endemoniado. Mateus diz que eram 2. Mas aqui a gente vai ler os comentaristas bíblicos. Ele diz, olha, se eram 2, se era 1, isso aqui não é importante. Até alguns chegam a comentar, se eram 2, possivelmente. Não tem problema nenhum. O problema não atingiu apenas uma pessoa que estava naquela situação, naquele período. Mas para nós não importa. E não há conflito necessariamente na narrativa dos evangelhos, em hipótese alguma. Porque o foco maior aqui, irmãos, foi que, e é isso que eu quero me deter, eles chegaram do outro lado. Eles chegaram do outro lado. E nós notamos que quando Jesus está no barco, a gente chega do outro lado. Se você está passando um temporal, uma verdadeira grande tempestade, se Jesus está no seu barco, se Jesus está em sua vida, você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Eu finalizo, irmãos, com o texto de Marcos 4:35. Eu vou pedir que você abra, eu espero. Marcos 4:35. Para os irmãos notarem como as coisas bíblicas, irmãos, olha, a palavra de Deus, a Bíblia, é algo maravilhoso. Note o que diz esse texto, que Mateus não narrou assim. Marcos 4:35 diz que naquele dia, ao anoitecer, disse ele, isso antes de entrar no mar da Galileia, disse ele aos seus discípulos, disse Jesus aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Eu preciso dizer mais alguma coisa, irmão? Antes de entrar no mar, Jesus já tinha dito, nós vamos passar para o outro lado. Ou seja, pode vir tempestade, e eu já permiti, vocês vão enfrentar. Ele não disse aos discípulos, porque se Jesus disse algumas lutas e provas que nós vamos enfrentar, eu não sei o que seria de nós. Eu já permiti, vai ter vento lá, vai ter onda, mas nós vamos chegar do outro lado. Nós não vamos morrer, em hipótese alguma, em alto mar. Quando Jesus está no barco da nossa vida, quando Jesus está na igreja, quando Jesus é respeitado por uma nação, seus governantes e seu povo, quando uma família tem Jesus como Senhor de suas vidas, quando uma vida é impactada e Jesus mora nela, nós chegamos do outro lado. Nós chegamos do outro lado. Louvado seja Deus pela sua palavra ministrada nessa manhã. Que toda a honra e toda a glória seja ao Senhor do universo, Criador de todas as coisas, aquele que diz, sossegai, sossegai, sossegai. Ele não diz apenas ao mar, não. Ele diz a mim e a você nessa manhã, convosco estou para vos salvar, sossegai. Sossegue o seu coração, meu irmão. Sossegue o seu coração em Cristo. Amém? Vamos orar, depois nós vamos entoar esse hino que vai ser cantado por nós e vivido, hein? Vivido. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã. Embora sendo uma grande responsabilidade, trazer a ministração bíblica é um privilégio. Nós, ó Deus, nos emocionamos quando vemos uma narrativa dessa e tantas outras, da manifestação do teu poder, da tua graça, lá no passado e que acontece hoje plenamente. Nós te agradecemos, Senhor, porque na grande tempestade, o Senhor é Deus.
o Senhor se manifesta como ninguém. Nós sabemos quem de fato, na sua profundidade, o Senhor é. Embora confrontados somos com a pequenez, a imaturidade de nossa fé, às vezes o nosso desespero. Ó Deus, edifica o teu povo nessa manhã com essa palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.